O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio de hoje do Rasgaí vai ser com o Vitor Hugo Diógenes, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e atualmente está fazendo o seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Ele concluiu seu mestrado também aqui na Demografia da UFRN em 2015 e ele vai nos falar sobre um artigo que ele acaba de publicar e que trazem os principais resultados da sua pesquisa do mestrado. Seja bem-vindo, Vitor. O artigo que você publicou no volume 54 da revista Desenvolvimento e Meio Ambiente discute a relação entre o envelhecimento da população e o consumo de energia elétrica dos domicílios do Brasil. O que isso tem a ver com o meio ambiente? Nos explique quais foram as motivações que orientaram a sua pesquisa. Olá, Gima e todos os ouvintes do Rasgaí. A principal motivação que nos levou a fazer esse estudo foi que sempre quando se estabelece a relação entre população e meio ambiente, é muito comum levantarem a hipótese que o principal vilão para o meio ambiente é o crescimento demográfico e a quantidade de pessoas no planeta, a famosa bomba demográfica. No entanto, esse argumento malthusiano vem sendo desmistificado por estudos recentes, mostrando que há outros fatores demográficos tão ou mais importantes do que o número de pessoas. Por exemplo, quando pensamos no consumo da população, a relação direta e equivocada que se faz é que um maior consumo e, consequentemente, uma maior pressão dos recursos naturais deve acontecer devido a um maior número de pessoas. Nós tentamos verificar se há diferenças significativas no consumo de energia elétrica quando o domicílio é mais ou menos envelhecido e simulamos qual seria o consumo do agregado nacional se o país tivesse uma população mais jovem. Mas então, não é verdade que os países com maior população são aqueles que possuem o maior impacto ambiental? Por exemplo, os chamados gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global, vêm de países com que perfil de crescimento populacional? A realidade que observamos é que as populações que possuem os maiores padrões de consumo exercem maior pressão no meio ambiente e emitem mais gases de efeito estufa são daqueles países que apresentam taxas de crescimento muito baixas ou até mesmo negativas, ou seja, são populações que em alguns casos estão até decrescendo, mas a pressão e a degradação ambiental continuam aumentando. E como foi que você desenvolveu a pesquisa? Que dados foram utilizados e como você mediu essa relação entre o envelhecimento da população e o aumento do consumo de energia? Utilizando dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2009 do IBGE, calculamos taxas de consumo de energia de acordo com a idade do chefe do domicílio, que foi uma espécie de indicador adotado pelo trabalho para mensurar o quanto o domicílio é envelhecido. Em seguida, utilizando uma técnica demográfica denominada padronização direta, aplicamos essas taxas à estrutura etária domiciliar apresentada pelo Brasil em 1970, que era uma estrutura etária bem mais jovem do que a atual. Dessa forma, nós conseguimos simular qual seria o consumo de energia total dos domicílios brasileiros, considerando a intensidade de consumo de 2009, mas se o país possuísse ainda a composição etária dos domicílios de 1970. E quais resultados você destacaria como os mais relevantes? Tivemos vários resultados interessantes durante a pesquisa. O primeiro é que o nível do consumo de energia elétrica domiciliar per capita aumenta na medida que o chefe do domicílio é mais velho.
Esse resultado corrobora com a hipótese levantada inicialmente pelo trabalho, de que o consumo é uma variável que sofre efeito da estrutura etária da população e aumenta na medida em que os domicílios envelhecem. Esse fato vem instigando autores da área para detalhar quais outros aspectos demográficos influenciariam o consumo da população, que vá além de uma visão simplista e reducionista, que se detenha apenas ao aspecto do volume demográfico. É nesse sentido que pretendemos discutir de como, no contexto de pós-transição demográfica, que é um período caracterizado por um crescimento populacional muito baixo, ou até mesmo negativo, e também como consequência temos uma estrutura etária envelhecida, como esse cenário demográfico pode acarretar significativos impactos ambientais. Outro aspecto relevante levantado pelo trabalho é que esses domicílios, além de mais velhos, têm cada vez menos pessoas, um evidente efeito de escala. Ou seja, os domicílios têm cada vez menos pessoas para compartilharem bens de consumo comuns de energias como geladeira, fogão elétrico, chuveiro elétrico, ar-condicionado, etc. Um resultado adjacente e achado pelo trabalho foi que os arranjos domiciliares com maiores consumos per capita foram aqueles com menor número de pessoas e com ausência de crianças. Esses arranjos são justamente os tipos de família que apresentam maior crescimento dentro dos domicílios brasileiros. Bom, e o que explicaria isso? Isso pode ser explicado em parte pelo fato de que a renda das pessoas desses domicílios, de uma forma geral, é crescente durante a vida. Ou seja, na medida em que os componentes do domicílio envelhecem, a renda desses componentes aumenta e, consequentemente, aumenta o consumo dentro do domicílio. Em suma, o resultado principal do trabalho é que deve haver um aumento do consumo de energia elétrica quando os domicílios apresentarem uma estrutura etária mais envelhecida. Ou seja, um maior consumo de energia deve surgir no Brasil, devido, em parte, apenas ao processo de envelhecimento populacional. Como resultado da simulação do gasto energético domiciliar no Brasil, caso tivesse uma estrutura etária mais jovem, foi verificado que, se a população brasileira identificada em 2009 apresentasse o mesmo padrão de consumo energético domiciliar daquele ano, mas apresentasse a estrutura etária que tinha em 1970, teríamos um consumo agregado de 520 mil megawatts-hora a menos. A título de comparação, isso é aproximadamente mais de 200 vezes do que o economizado pelo horário de verão no ano de 2012. Então, o que a sua análise nos mostra é que se a população brasileira consumisse da mesma forma que o observado em 2009, mas tivesse uma população tão jovem como era em 1970, o consumo de energia elétrica seria muito menor, devido à mudança da distribuição da população nas suas idades. De certa maneira, é um resultado interessante, porque desde 1970 até agora, o ritmo de crescimento da população está diminuindo e as projeções mais recentes do IBGE apontam que a população brasileira deve começar a decrescer a partir de 2040. E como você considera que os resultados da sua pesquisa podem ajudar a sociedade a pensar sobre a relação entre a população e o meio ambiente? Entendo que esse trabalho é relevante para a sociedade porque ajuda a desmistificar o senso comum que é relacionar diretamente a degradação ambiental ao crescimento populacional, até mesmo porque esse temor de uma bomba demográfica já não se justifica na grande maioria dos países ao redor do mundo. É necessário reiterar que os resultados dessa pesquisa não negam que haja uma contribuição do volume e da taxa de crescimento populacional nos aspectos ambientais. Contudo, o que esta pesquisa pretendeu
foi evidenciar que há um entendimento malthusiano hegemônico que obscurece a importância de outros fatores demográficos de igual ou maior importância no impacto ao meio ambiente. Como reflexão final, esse trabalho traz que, ao contrário do que se esperaria, reduzir o ritmo de crescimento populacional pode acarretar um incremento nos níveis de consumo de energia elétrica domiciliar, ou seja, menos gente nem sempre é melhor, tampouco mais gente é sempre pior. Portanto, inferir que famílias menores são benéficas para o ambiente sem considerar os outros aspectos demográficos não passa de um reducionismo. Além disso, as transformações demográficas vivenciadas pelo Brasil, como o envelhecimento populacional, mudanças nos arranjos domiciliares e um menor número de pessoas por domicílios, deve exercer impacto na demanda de energia elétrica e, portanto, devem ser consideradas no planejamento e projeção da produção de energia elétrica no Brasil, setor esse que é tão estratégico para o desenvolvimento do país. Interessante, porque se a projeção é de que a população brasileira passará a decrescer num futuro próximo, e a projeção da demanda de energia considerar apenas o volume das pessoas, essa demanda poderá ser subdimensionada. Mas e os avanços tecnológicos? Já faz algum tempo, desde o apagão de energia no início dos anos 2000, que há iniciativas mais fortes de se melhorar a eficiência energética dos eletrodomésticos e produtos de uma maneira geral. Há selos de eficiência para orientar os consumidores e também há um aumento nas tarifas de energia que podem servir como reguladores do aumento do consumo de energia per capita. Bem lembrado, Gima. Esses programas que fomentam uma maior eficiência energética dos produtos e políticas que visam o racionamento são muito importantes, justamente para contrapor uma série de processos que induzem a uma maior intensidade de consumo energético. Veja, por exemplo, segundo dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, nas últimas décadas houve um aumento da porcentagem de quase todos os bens de consumo duráveis presentes nos domicílios brasileiros, com destaque para a máquina de lavar, geladeira e ar-condicionado, bem como serviços de acesso à internet que demandam energia elétrica. O próprio aquecimento da economia, com a inclusão de parcela da população que antes era marginalizada no mercado consumidor, naturalmente trouxe maiores gastos energéticos e aumentará, portanto, a sua intensidade. A Agência Brasileira de Energia Elétrica, ANEEL, traz dados que corroboram com a hipótese do aumento da intensidade de consumo de energia elétrica no Brasil, no âmbito domiciliar. Segundo a agência, por exemplo, nos últimos anos, o consumo de energia elétrica residencial no Brasil cresceu em um ritmo muito mais acelerado do que o crescimento populacional, enquanto que o consumo de energia residencial no Brasil cresceu 5,1% entre os anos de 2011 e 2012, a população cresceu somente algo em torno de 1%. Dessa forma, temos que o nível de consumo de energia elétrica residencial no Brasil deve continuar aumentando no futuro devido a dois aspectos associados. O primeiro é que as pessoas, de fato, estão utilizando cada vez mais produtos consumidores de energia elétrica dentro dos domicílios. E o outro fator é o que o trabalho demonstrou, que é a mudança demográfica do país, especialmente o envelhecimento populacional e a menor quantidade de pessoas por domicílio. Outro fator a se pensar nesse aspecto é que, de fato, os novos produtos estão cada vez mais econômicos, mas para se chegar a ganhos efetivos em termos de economia energética, deve-se haver uma taxa de substituição dos produtos a ser considerada, pois não adiantaria ter produtos menos intensivos em uso de energia elétrica se estes não estão sendo substituídos nos domicílios brasileiros. Muito bem, conversamos aqui com Vitor Hugo Diógenes, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Ele falou conosco sobre o artigo recém-publicado
na revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, vinculada à Universidade Federal do Paraná, no seu volume número 54. Muito obrigado pelos seus comentários aqui no nosso podcast. As informações para acessar o artigo estarão na descrição deste episódio. Nós ficaremos por aqui. Até a próxima semana, no próximo episódio do Rasgaí. Um grande abraço. Até mais. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.